Acho que tá, né? Beleza. Sim. Obrigada. Então, hoje nós vamos fazer a criação de um modelo simples no Simulink. E depois a Ianca vai falar sobre os tipos de blocos que existem no Simulink e alguns exemplos também. Então, vamos começar fazendo um modelo. E você pode criar um modelo simples no Simulink para modelar e simular o comportamento dinâmico de um sistema. Então, a partir desse exemplo simples que eu vou fazer, vocês podem fazer modelos mais complexos e vão demandar só mais tempo e planejamento de vocês, né? Então, o Simulink basicamente é uma simulação por blocos. Vocês vão ver, as contas são feitas por blocos. Vou ensinar para vocês, primeiramente, a entrar no Simulink, né? Tem aqui esse botãozinho aqui, Simulink. Ou também você pode colocar no Command Window do MATLAB, Simulink, que ele abre para você. Aí você vem aqui e cria um Blank Model. Vai demorar um pouco no começo, porque, como o Matheus disse ontem, o Simulink tem muitas bibliotecas e demora um pouco para carregar, né? Tá. Para abrir o navegador da biblioteca, clique nesse ícone, localizado na barra superior de ferramentas do Simulink. Então, a gente vem aqui. Esse aqui é a nossa biblioteca de blocos. Defina o navegador da biblioteca para ficar em cima das outras janelas da área de trabalho. Como que a gente faz isso na barra de ferramentas do navegador? Selecione esse botão, Stay on Top. O que isso significa, né? Clicando aqui, vai ficar aqui, tipo, vai ficar em cima da sua área de serviço, da sua área de trabalho aqui, né? Quando você clicar, ele não vai ficar saindo. Isso é legal quando você estiver fazendo um relatório e tal, ele fica, tipo, se você mudar a aba, ele sempre vai ficar aqui. Então, isso é bem interessante. Tá. Procurando por blocos específicos. Existem 3 maneiras de vocês fazerem isso. Como? Você pode pesquisar pelo nome na barra de pesquisa ou navegar pelas bibliotecas do Simulink. E também tem como você dar um clique e pesquisar. Então, a gente vai lá na nossa biblioteca. Você pode pesquisar aqui, por exemplo, sei lá, Scope, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. A gente vem aqui e pesquisa sobre ele. Já achamos aqui. Ou então a gente pode navegar por aqui, né? Você pode navegar por essas muitas bibliotecas que tem aqui. A Ianca vai falar um pouco delas daqui a pouco. Você pode fazer isso. Ou então você pode dar um clique e escrever Scope. Então entra e ele aparece para você. Então são essas maneiras de se pesquisar um bloco. Aqui, como eu falei. Alternativamente, na área de trabalho do Simulink, pode-se pesquisar pelo bloco. Basta clicar com o botão esquerdo e digitar o nome. Tá. Nós vamos fazer um modelinho. Eu vou usar esses blocos aqui. O sine wave, que vai dar uma senoide. O RMS, o bloco de média. Um display, scope e um gun. Então, vamos lá no Simulink e vamos colocar. Scope já está ali, né? Eu vou procurar o sine wave. Vou colocar aqui um pouco, demora um pouco, tem esse delayzinho. O scope já está aqui. Vou querer o bloco de RMS, que vocês podem, eu vou fazer outro jeito de procurar aqui. Pelo Synscape, Power Systems, Specialized Technology, Control Measurements. Tem aqui o bloco RMS. E o de média. Beleza. Deixa aqui organizadinho. E também eu vou querer um de ganho. Acho que ele vai estar aqui nos mais usados. Nos blocos mais usados aqui, ó. Não lembro aqui o ganho. Isso. Beleza. Então, a gente já selecionou os blocos que a gente quer para nossa simulação e já estão aqui. Beleza. Qual é o próximo passo? Posicionando os blocos. Você pode arrastar eles com o botão esquerdo, rotacionar com Ctrl R, copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V, e apagar também, dá para usar o Delete, Ctrl X. Então, esses atalhos assim
Esses atalhos funcionam normalmente no Simulink. Então, você pode vir aqui e dar um Ctrl R, vai rotacionar. E para arrastar eles, né, para você posicionar, é só clicar neles e arrastar. É bem intuitivo. Eu esqueci também de colocar o bloco do display, que a gente vai precisar para retornar o valor numérico da nossa simulação. Então, vou colocar aqui display. Aqui. Ctrl+C e Ctrl+V. Beleza. Então, já está posicionado do jeito que a gente queria. Agora, a gente vai definir os parâmetros dos blocos. E como que faz isso? Basicamente, dá um duplo clique nos blocos. Vamos começar aqui com o sine wave. Só um minutinho, vou beber uma água. Então, no nosso bloco de senoide, vamos colocar aqui a nossa amplitude, que eu vou querer a nossa fonte de sinal sinoidal. Eu vou querer uma amplitude de 127 vezes SQRT de 2, né? Um RMS de 127. Beleza? Esse bias aqui é o deslocamento vertical, né? Paralelamente com a elétrica, significa um sinal alternado com a adição de um sinal contínuo, um sinal CC. Aqui a gente não vai usar. A frequência é dada em radianos por segundo, então não pode colocar em hertz, né? Se colocar em hertz, tem que colocar a transformação, né? De transformação, 2π vezes 60. Frequência em hertz. A fase, e é isso. Tá. Apply, ok. Aqui no RMS, ele vai estar setado já uma frequência de 60 Hz e o inicial RMS de 120, mas eu vou colocar em 0. Aqui vai estar 60 também. Sempre que você não mexer, vai estar setado em 60. O display não tem muito o que mudar. O scope tem muitas coisas para fazer nesse bloquinho. Aqui eu vou colocar... Eu vou alterar o número de portas de entrada. Então, você vem aqui em File, Number of Input Ports, e coloca 2. Porque eu vou ter aqui 2 entradas, né? E em Tools, você também altera o layout. Em View, você altera o layout. Eu vou colocar 2 para ficar um gráfico em cima do outro. Tem várias opções, né, disso. Você vai alterando conforme a sua simulação, né? Beleza. E o bloco de ganho eu vou colocar aqui 2. Sim. Tá. Então, nós definimos os parâmetros dos blocos. Conectando os blocos. Com tudo posicionado e configurado, agora é possível conectar os blocos. O sistema de conexão é bem intuitivo. Pode-se conectar os blocos puxando a saída, output port, e conectando em uma entrada, e o inverso também é válido. Aí, outra forma também de conectar os blocos é clicando no Ctrl e clicando no botão esquerdo. Então, você vem aqui, né? Você pode colocar aqui na entrada, conectar aqui. Aí, a saída também conectando a entrada do bloco, conectando aqui no fio. Também vai. Então, é bem intuitivo assim mesmo. Conectar aqui. Aí, eu vou fazer também com Ctrl, ó. Vem aqui e coloca. Beleza. Fizemos as conexões. Aqui ele ensinando, né? Do jeito que a gente queria. Definindo os parâmetros de simulação. Ontem o Matheus ensinou, né, para vocês o que significa aquele tempo fixo, tempo variável, as diferenças, né? Os solvers que existem no Simulink, são vários, né? Que você tem aqueles fluxogramas ensinando como que
Você escolhe, né, faz a melhor escolha. E essa escolha depende muito do tipo de simulação que você quer, né? Vou falar mais daqui a pouco. Tá. Para abrir os parâmetros da simulação, a gente clica nesse ícone, que está lá na barra superior, ou então pressione esse atalho, né, que é Ctrl E. O primeiro passo é definir o tempo. Então, vamos lá. Nesse botãozinho aqui, ó, ou Ctrl E. A primeira coisa que a gente já tem aqui é o tempo, né, de simulação. O tempo inicial e o final de parada. Esses tempos aqui são dados em segundos. E eu vou colocar aqui, começar no 0 mesmo. E esse 10 aqui é muito grande para nossa simulação. Normalmente a gente usa tipo 5 segundos no máximo, porque a gente quer analisar, na maioria das vezes, transitórios. Então são simulações bem rápidas também. Então, às vezes, você coloca 5 segundos, até milissegundos. Então, esses 10 aqui é muito. E também demora muito para simular, né? Ainda mais em simulações maiores, né? Com mais blocos. Pode ficar simulando por muito tempo sem necessidade. Aqui eu vou alterar para 3 sobre 60. Por que 3 sobre 60? Nossa frequência é 60 Hz, né? E 3 porque eu quero plotar ali 3 ciclos da nossa onda senoidal. Um ciclo seria 1 sobre 60. Vou colocar aqui 3 para mostrar 3. Variável step é o que a gente mais usa. E o auto-solver também é o que a gente mais usa. Em geral, utiliza-se o tipo de solucionador de passos variáveis, igual eu falei, pois esse pode reduzir significativamente o tempo necessário para simular modelos nos quais os estados mudam rapidamente ou que contêm descontinuidades. É igual o Matheus explicou ontem, né? Ele até mostrou uma figura para vocês exemplificando isso. Então, a gente usa mais o variável step aqui, porque eles variam o tamanho do passo ao longo da simulação. E isso acaba aumentando a precisão da nossa análise. Então, por exemplo, numa análise transitória, em que os estados mudam rapidamente, diminuir esse passo aumentaria a precisão. Então, por isso que esse tipo aqui é o mais usado para a gente na graduação. O solver também a gente usa normalmente o automático. Aqui tem outros detalhes. Aqui, o fluxograma, né, que o Matheus falou ontem. Então, você vai vendo por ele, né? Tipo, você tá usando o step fixo? Não, sim. Aí você vai fazendo, né, o fluxograma normal. Para você escolher qual que você quer. Então, como eu disse, para a maioria das simulações, variável step. E sobre o automático models, o autosolver seleciona automaticamente esse OD 23TB. Esses sistemas podem ter circuitos com modelos não lineares, especialmente juntores eletrônicos de potência. O que seriam esses modelos não lineares? Semicondutores, tipo transistor, MOSFET, GBTs. Transformadores também, eles têm uma área linear e também uma área de não linearidade. Então, normalmente a gente usa OD 23TB nessas situações. Esse OD, igual o Matheus falou ontem, é de equação diferencial ordinária, né? Seria o tipo de método que ele resolveria o nosso sistema. Então, para esse Simscape Electrical Models, variável step e OD 23TB. Vamos continuar falando aqui. Aqui tem esse aqui bem... A gente também normalmente usa bastante, que é o Max Step Size, que é basicamente o tamanho do passo que a gente vai usar, né? Esse automático aqui, se deixar em automático, normalmente não dá uma resolução muito boa. Então, a gente costuma colocar... Não sei, vou colocar 1n-3. Um milissegundo, né, de passo. Como eu disse, né, quanto menor for esse passo,
aumenta a precisão da nossa simulação. Porém, o tempo da nossa simulação vai aumentar muito, e isso acarreta numa simulação mais demorada, né? Então é isso, apply, ok? E para simular, clique no ícone, nesse ícone, ou Ctrl T. Vamos simular aqui. Simulou. Então, como a gente era de se esperar, né, o RMS de 127, a média do nosso sinal senoidal, como a gente queria, próximo de zero. A gente vê aqui no scope, clica 2 vezes, a saída. Vocês conseguem ver? E aqui o pico de onde a gente colocou o ganho está em 2 vezes, né? Ele deu um ganho de 2 vezes. Então, se a gente dar um zoom aqui, vocês podem ver que ficou meio serrilhado, né, nossa simulação. Isso não é muito bom, né, porque os professores não gostam, tá vendo? Que não fica um gráfico fluido, tá vendo? E como que pode resolver isso? Alterando o nosso tempo de simulação, o nosso step. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, -6. Vou rodar de novo. E fica um gráfico bem mais fluido. Tá vendo? Porque a gente diminuiu o nosso passo, e então aumentou a precisão do sistema. Aqui ficou bem mais próximo de zero também. Então, esse é um sisteminha bem básico, assim, não tem muita utilidade no Live, é só para exemplificar mesmo, né? Então, aqui a gente vai fazer um exemplo um pouco mais interessante, que é fazer o cálculo da potência aparente por meio de blocos. Então, ao invés de a gente usar o MATLAB, né, por linhas de código, a gente vai usar blocos para realizar o cálculo. Então, eu vou utilizar aqui esses blocos. Aqui estão as figuras deles, né? E aqui, como que faz para achar cada um deles. Então, vamos lá no Simulink colocar. Aí, para ir assim para o lado, para você mexer, é só você clicar na rodinha do mouse. Você clica e dá para vir para o lado. Então, eu vou aqui na nossa biblioteca. Eu vou procurar a fonte de... Nossa fonte, né? Power Systems, Specialized Technology, Fundamental Blocks, Electrical Sources. Vou pegar esse aqui, a C Voltage Source. Eu também vou pegar o RLC Branch em elementos. Nosso ramo, né? RLC. O que mais que a gente precisa? Um voltímetro e um multímetro. Um perímetro. Vai ser measurements. Current e voltage. Beleza. E também o nosso bloco de power. Vou pegar eles e depois eu falo para que ele serve. Vai estar em Control Measurements. Power. Aqui. Nosso bloco Power. Conectar, né? Então, pegamos os nossos blocos. E é importante salientar que a gente precisa do Power Guy quando a gente utiliza essa biblioteca aqui da Specialized Technology. Do Power Systems, né? Power Systems, quando a gente precisa simular alguma coisa com esses blocos do Power Systems, precisa do Power Guy, senão vai dar um erro na hora de simular. Então, já vou pegar ele aqui. Aqui do lado. Beleza. Agora eu vou definir os parâmetros do
dos nossos blocos, depois eu faço as conexões. Aqui eu vou colocar um pico de 127 vezes SQRT, 27 raiz de 2. Não preciso mudar mais nada, apply, ok. Esse bloco aqui é muito legal, porque você pode colocar, tipo, só R, fica só um resistor. Você pode vir aqui e colocar só um L, fica só um indutor, e etc. Né? Tem RL. Mas no caso aqui, eu vou usar o RLC. Então, eu vou colocar aqui uma resistência de 10. Aqui eu vou colocar um N-3 mesmo, e aqui, sei lá, um -5. Tá. Então, vamos fazer as conexões. Só um minuto, pessoal. Tá, voltei. Tinha um pessoal gritando aqui. Fui ver o que estava acontecendo. Tá, vou colocar aqui em série, né? E aqui em paralelo com a carga. Aí esse bloco aqui do power, a entrada é tensão e corrente. E ele devolve a potência ativa e a potência reativa. Então aqui a gente entra com tensão e aqui é corrente. Beleza. Aí para mostrar o valor, né, que a gente quer, que a gente está calculando por meio dos blocos, a gente coloca o display. Aqui para o P e aqui para o V. Pro Q. Ops, cliquei sem querer. Fazer as conexões. Seria isso, vou mudar um. Beleza, rodou, vocês podem ver que ficou bem embaixo aqui. E eu não sei se vocês sabem, eu não sei se vocês já tiveram essa matéria de cálculo de circuitos 2, né? Que fala o que seria a potência ativa e potência reativa. Vou dar uma breve explicada. A potência ativa seria basicamente a potência transformada em trabalho, né? E a reativa, ela não realiza trabalho, mas ela circula entre a fonte e a carga. Ela cria e mantém os campos eletromagnéticos. Então, ela não realiza trabalho, mas é necessária para o circuito. Então, ela precisa ter. Beleza, a gente achou o valor de P e o valor de Q. E como a gente acha o valor da potência aparente? A potência seria basicamente a soma vetorial de P e Q. O P estaria no eixo X e o Q no eixo Y. E o S seria a soma vetorial do P e do Q. E basicamente é fazer o quê? Pitágoras, né? Basicamente assim falando. Então, nós vamos precisar desses outros blocos aqui para fazer o quadrado, né? O quadrado do P mais o quadrado do Q. Tira a raiz, né? Soma esses P e Q. Soma, tira a raiz e mostra no display. Então, vamos lá. Eu vou pegar no Math Operations o nosso Math Function para achar o quadrado. Aqui. Para achar o quadrado é só dar 2 cliques. E aqui tem várias opções. Ó. No caso, eu vou querer o square, né?
Dei o quadrado. Agora eu vou pegar o bloco de soma. ADD. Aqui. Eles estão tudo aqui nesse Math Operations, operações matemáticas, né? Pegar para somar esses dois e depois eu tirar isso, né? Fazer basicamente o Pitágoras ali entre o P e o Q para achar o S, que é a potência aparente. Então, eu vou pegar o valor aqui, né, do P, e vou pegar aqui o valor do Q ao quadrado também, né? Vou fazer o quadrado. Vou somar esses dois valores. Somei com o bloco de soma. E vou tirar a raiz. Então, vocês estão vendo que a gente não precisa fazer as contas numa linha de código que nem a gente faria no MATLAB. São as contas, né? Os cálculos são todos feitos por blocos. Então, isso é muito bom. E aqui eu vou pegar um display. Isso aí. Acho que seria isso. Vamos dar aqui um play. Beleza, calculou a potência aparente. E vocês podem ver que o reativo, né, ficou muito maior que o ativo. Então, a gente pode fazer um cálculo para ver qual é o fator de potência desse sistema também por meio dos blocos. Como que é o fator de potência? É o P sobre S, né? Então, a gente vem aqui na biblioteca de novo, Math Operations, divisão, né, P sobre S. Aqui. Divisão. Aí, eu vou ensinar outra coisa também, que em vez de a gente ter que ficar puxando mais um fio aqui, né, ficaria muito feio, né, ficaria muito cheio de fios. Eu vou ensinar como que usa o GoTo. Coloquei GoTo. Pega o nosso P, nessa potência. Dá para colocar um nome aqui também, ó, esqueci de falar. Para ficar mais bonitinho, né, mais certinho. GoTo do P, potência ativa. E para fazer o cálculo também eu vou precisar do potência aparente, P sobre S. Então vai ser aqui, né, porque no final da operação. Aqui eu coloco o nome, aqui seria o P, né, potência ativa, e nosso S. Aí se você coloca o mouse assim, aparece essa setinha, aí você clica. E já te dá o from. Você coloca aqui você puxa. Aí você já liga aqui no bloco. Ou seja, em vez de eu precisar... É a mesma coisa que se eu tivesse colocado um fio, né, ligando diretamente. Mas assim fica mais bonitinho, né, mais apresentável para se vocês forem fazer relatórios, né, dos laboratórios. Muitos laboratórios utilizam o Simulink. Então assim ficaria mais apresentável, mais bonito, né, mais limpo. E aqui eu vou colocar um display também. Nossa, fator de potência. Não é? Vocês podem ver, o fator de potência é bem ruim. Logicamente, né? Porque a nossa potência reativa ficou bem maior do que a ativa. Também gostaria de ensinar vocês como que usa o multímetro. Esse bloco RLC aqui, Branch, se você der 2 cliques, você já pode fazer medidas nesse bloco, nesse séries RLC. Como você faz isso? Tem aqui o Measurements. Aí tem vários, você pode pegar a tensão, a corrente, ou os dois. No caso, eu vou pegar os dois para ensinar mais um bloco para vocês. Beleza? Cliquei aqui, Voltage and Current. E para isso eu vou precisar do bloco Multimeter.
Aí vai ter aqui, ele já reconheceu, né, que eu pedi ali. Aí você seleciona os dois e clica aqui nesse negocinho, nessa setinha, né? Aí você já selecionou as suas medidas, né? Aqui tá mostrando as disponíveis e aqui você selecionou as que você quer. Beleza. Aí agora a gente vai colocar um demux. Né? A gente colocar um display aqui. A gente tem duas saídas. Então, como que você ia colocar? Tipo, não dá pra colocar outro display aqui. Como que ia colocar? Só tem uma entrada. Então, para as vezes a gente vocês viram isso em detalhes, a gente fala sobre demux. Aí aqui, sai. Ah, e eu também preciso colocar o bloco de RMS. Sai daqui. RMS, né? Eficaz. Seria isso. E a função que eu falei. Seria esse o nosso sistema que a gente fez agora, né? Então, o que vocês têm que ter em mente, né? Que o Simulink a gente fez as contas por meio de blocos. Que bem mais simples, né? Para algumas análises acaba sendo um pouco mais simples, né? Do que fazer os cálculos à mão. Então, a minha parte seria basicamente isso. A Ianca agora vai falar um pouco para vocês sobre os tipos de blocos que existem no Simulink. E ela fará, acho que 6 exemplos para vocês. Então é isso, eu vou silenciar aqui. Boa noite, galera. Então, eu vou continuar aqui, vou falar um pouquinho dos blocos, das bibliotecas de blocos. Vou apresentar minha tela aqui para vocês. Beleza. Então, a gente vai lá no Simulink. A Thaís já estava aqui nessa, já ensinou vocês como entrar, como abrir. Vou abrir aqui a nossa biblioteca de blocos do Simulink. Quando você entra na biblioteca de blocos, temos acessos rápidos aqui para a gente, que são blocos muito utilizados, assim, né? No geral, não necessariamente só para elétrica. Tem os commonly used blocks, que são os blocos que são mais comumente usados. Então, aqui você encontra o bloco constante, que a gente usa muito, MUX, DMUX, o operador lógico, o integrador. Então, são blocos que você vai acessar bastante. Então, facilita muito ele ser o primeiro aqui na nossa lista. Tem os blocos contínuos, então a gente vai ter os principais aqui, derivador, integrador, transfer function a gente usa muito também na disciplina de controle, zero pole também, são dois blocos que têm funções similares, são feitos de forma diferente. Então, o bloco derivate, ele faz a derivada do sinal, integrator, ele faz a integração do sinal, o bloco transfer function, ele vai te permitir entrar com a função transferência de um sinal. Então, você vai conseguir fazer a análise dele, né, de uma forma mais modelada, né? Você faz a modelagem mesmo do sinal desse bloco. E o bloco zero pole é a mesma coisa, só que com uma entrada de valores diferente. Então, o zero pole, você implementa essa função de transferência a partir dos polos e zeros, né? Já o transfer function implementa a partir da função de transferência linear, né? É a expressão que demonstra o comportamento desse sistema. Temos aqui os dashboards, que acredito que o Nicolas vai falar melhor com vocês amanhã. Eles te dão uma visão mais prática mesmo. Assim, vai ter botão de switch, né? Botão de
botão mesmo, para você movimentar. Ele vai te dar como se fosse um multímetro analógico, sabe? É que essas opções aqui, você vai conseguir ver mesmo a setinha mudando ali, como se fosse um velocímetro de um carro. Você consegue ver ele no próprio Simulink, é muito interessante. Tem os blocos descontínuos, que a gente não usa muito, usa mais esses dois aqui, de saturação e o quantizador. A gente vai dar uma olhada mais para frente, eu vou falar um pouco deles com vocês. Os blocos discretos a gente usa... Eu nunca usei, para ser bem sincero com vocês, nunca usei até agora na graduação. São um pouco mais complexos, né? Requerem um pouco mais de conhecimento. Pouco utilizados. Aí daqui a gente tem os Math Operations também, que a gente usa bastante. Então aqui tem o ABS, né? Calcula o valor absoluto de um sinal. O que mais que a gente tem aqui? O ganho. Então você adiciona um ganho ao sinal que você está recebendo. Tem o Product, que a Thaís mostrou para vocês. Calcula o produto ou o quociente entre sinais. Outro que a gente usa bastante é o SUM, também na disciplina de controle, para somar ou subtrair sinais. Ele é muito utilizado quando você vai fazer o feedback, né? Realimentação do sistema. Vamos usar bastante ele. O que mais que tem aqui de importante? Tem as sources, são as nossas fontes. Então, se você quer colocar um valor constante como fonte, tem aqui o constant, bloco que fornece um valor constante como fonte. Tem também o pulse generator. Ele gera pulsos em intervalos regulares, geralmente um sinal quadrado mesmo. Tem o ramp, que gera um sinal de rampa. O sine wave, que a Thais mostrou para vocês, ele faz um sinal senoidal. O step gera uma função degrau. Tem também o repeating sequence. Não esse de baixo, o stair, ele daria em degraus. Com esse aqui a gente consegue gerar um sinal repetitivo arbitrário. Geralmente a gente usa muitos sinais triangulares e dentes de serra. A gente consegue fazer um sinal triangular ou dente de serra a partir dele. Esses são os que a gente tem mais utilizado. Aí tem os sinks, né? Que são as partes terminais do seu circuito ou da sua análise, né? Então tem o display, que a Thais mostrou, mostra o valor numérico. O scope mostra para a gente o gráfico mesmo, né? Que vai ser produzido a partir daquilo. Esse XXGraph, ele também é muito bom. Ele faz o gráfico para você, como se fosse no MATLAB mesmo. Ele fica bem fino, assim, o ajuste. Esses são os mais importantes, assim. Eu vou falar mais um pouco deles para vocês enquanto a gente for fazendo os exemplos. Que fica mais prático mesmo. Uma coisa importante aqui da nossa biblioteca, da aba de biblioteca, é o que a Thais mostrou para vocês. Dentro da engenharia elétrica, a gente tem um grupo de blocos que são muito utilizados, que são básicos para a gente. Então, se você desce aqui, né, abrir o Simulink, entre em Simscape, Power Systems, Specialized Technology, Fundamental Blocks. Aqui são os blocos mais utilizados para a elétrica. Então, aqui você tem o Power Guy, que a Thais explicou para vocês. Sem ele, não roda. Você tem que colocar ele dentro da sua área de trabalho. Então, temos aqui as fontes. Fonte de corrente, fonte de tensão, fonte controlada de corrente, controlada de tensão. E tem também a fonte CC, né? De corrente contínua. Temos os elementos. Então, aqui tem desde ground, que é o nosso terra, até o Series RLC Branch, que vai te fornecer resistor, indutor, capacitor. Tem outros aqui para trifásico. Mas, basicamente, os que a gente mais usa é esse. E o ground, que é importante também colocar no seu circuito. Esses elementos de interface aqui são muito pouco utilizados. Tem aqui máquinas síncronas. Vocês também vão utilizar nas disciplinas. Essa DC Machine aqui, eu lembro que o professor Cristiano pediu. Tem os blocos de medida. Então, medida de corrente, medida de impedância bem pouco utilizado, mas, por exemplo, na pesquisa que a Thais participa também, nas participações do PET, teve um momento que a gente precisava medir a impedância do sistema e foi necessário utilizar esse bloco de impedância. Ele é um pouquinho mais complicado de utilizar e pouco utilizado também. Tem o multímetro e o medidor de tensão.
E também tem os Power Electronics, que são os elementos de eletrônica de potência. Então, tem o conversor Bush, conversor Buck, diodo, tem o switch ideal, o GBT, o MOSFET, tem tiristor, são blocos da eletrônica de potência. Mas esses blocos aqui você consegue montar um conversor Buck, por exemplo, com os elementos que a gente tem aqui. Ele já está pronto, ele já vem integrado para você, mas você consegue montar ele de outra forma. Então, esses são os principais elementos que a gente tem aqui, a gente utiliza muito na elétrica. Vou mostrar um pouquinho para vocês agora com um exemplo, que acho que fica mais fácil de fixar na cabeça da gente. Então, aqui a gente tem o Signal Generator. Esse bloco permite que a gente crie sinais senoidais, quadrados, dentes de serra ou sinais randômicos. Aqui que ele pede de entrada, você coloca a amplitude e a frequência desse sinal. Então, aqui eu quero fazer um sinal senoidal, com amplitude de 180 e frequência de 60 Hz. Vou rodar. Ele vai compilar. E eu vou mostrar para vocês no scope esse sinal. Então, aqui a gente tem um sinal. O pico dele é 180, então 180 para cima, 180 para baixo, e a frequência dele é 60 Hz. Se você faz um sinal que é uma rampa, eu vou falar um pouco primeiro do degrau, depois fica mais fácil de vocês entenderem a rampa. Se eu quero inserir um sinal no sistema, para mim, que é um degrau, por que o degrau é importante? Às vezes, o step e o ramp, que é o degrau e a rampa, eles são muito usados na área de controle. Às vezes você quer inserir uma entrada forçada no seu sistema, você quer ver como o seu sistema reage com uma perturbação máxima, assim, que seria o step para a gente é o máximo, mas você vai de 0 a 1 valor, né? E aí você iria inserir uma fonte de tensão. Esse step vai ter esse papel para a gente, né? Então, o step aqui você dá 2 cliques nele, ele pergunta o step time, então é o tempo que vai demorar para sair do valor inicial até o valor final. Então, aqui no meu caso eu coloquei 1. Então, em 1 segundo, ele vai sair do valor inicial e para o valor final. Eu consigo setar também, né? Que é definir o valor inicial, eu quero que ele comece em 0, o valor final, eu quero que ele vá para 1, dentro desse tempo de 1 segundo. Eu posso aumentar o tempo. Esses valores você pode mexer da forma que você precisar. Sample time a gente não mexe. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei aqueles blocos que eu tinha falado com vocês, o Zero Pole e o Transfer Function, para a gente ver como que essa entrada forçada vai reagir, como esses dois blocos, eles demonstram um sistema para a gente, né? Eles são a simplificação de um sistema. Se eu colocar uma entrada forçada nesse sistema, como que ele vai reagir? Basicamente isso que a gente quer saber. Então, você fez lá todo o cálculo da sua Transfer Function lá com o professor, coloca aqui. Como que a gente vai mexer nesse bloco Transfer Function? Você vai colocar um numerador, os coeficientes do numerador, e os coeficientes do denominador. É importante você entender que você vai colocar os coeficientes. Aqui, você vê S ao quadrado mais 3S mais 1. O que eu entrei? Com o 1, nosso primeiro valor da direita é o valor do S elevado a 0. Então, é 1. 1 vezes S elevado a 0. Depois, 3 vezes S. Depois, 1 vezes S ao quadrado. Se eu quiser colocar mais um valor, 1 vezes S ao cubo. Vai aparecer ali, ó. Aí você consegue ver, ele já vai aumentando. Então, assim que a gente consegue definir, né, esse bloco Transfer Function para a função de transferência que você precisar. Da mesma forma, de forma similar, né, você usa o bloco Zero Pole. Então, você vai transformar esse Transfer Function, você vai pegar as raízes dele e vai conseguir a função zero polos, né? Vocês vão aprender isso com o professor na aula de controle, bonitinho. Mas é importante vocês saberem que esses dois blocos, eles representam o mesmo esquema, o mesmo sistema de forma diferente. Então, no bloco Zero Pole é diferente, né? Ele é setado para o denominador, né, os polos, serem S menos. Então, eu tenho que colocar o negativo aqui para que seja S mais ali. Se eu tirar o negativo aqui, vocês vão ver, vou aplicar, ó, ali aparece S menos 2,608. Então, esse sinal, aqui o sinal é muito importante. Aqui e no Transfer Function também, né? Como eu não quero
nenhum S em cima, eu setei esses zeros como um conjunto vazio. Mas se eu colocar um 1 aqui, vocês vão ver que vai aparecer ali, ó, S menos 1. Mas eu quero ele em vazio, porque eu quero que eles representem o mesmo sistema. Então, se a gente abre o scope... Ah, tá. Para esse caso, a gente tem que pôr um tempo de resposta do sistema um pouco maior, né? Porque ele tem um tempo de resposta um pouco mais lento. Então, você aumenta o tempo de simulação. O Simulink demora um pouquinho a primeira vez que você simula, com um tempo diferente. Vou aumentar mais ainda para a gente poder ver a estabilidade do sistema. Por 20 segundos. Depois a gente diminui de novo, que os outros exemplos vão ser mais rápidos. Beleza. Então, aqui no scope, ó, a gente consegue ver o que nosso step tinha feito, né? Ele tinha ido de um valor 0 para um valor 1. Quando eu coloco esse valor dentro desses sistemas, eu usei aqui o MUX, né? Para pôr os dois valores no mesmo scope. Aí você me pergunta, por que está aparecendo apenas um traço? Porque, como eu falei, os dois representam o mesmo sistema. Se eu vir aqui no display e pedir para ele mostrar a legenda, ele vai te mostrar que tem dois valores aqui, na verdade. Tem o zero pole e o transfer function, só que eles estão sobrepostos porque eles representam da mesma forma o mesmo sistema. Você pode ver que ele vai de 0 a 1 com a estabilidade que ele tem aqui, representada pela função de transferência dele. Se eu colocar esse scope aqui, ó, no step, você vai ver a entrada forçada que a gente deu. Aí você vê, ó, em 1 segundo, ele foi de 0 a 1, que foi exatamente o que eu mandei, ele vai se manter em 1. Essa é a nossa função degrau, o step. A rampa é muito similar, só que na rampa, você vai definir o coeficiente com que essa rampa ela cresce, né? Se eu colocar aqui para ela crescer 1, né, um coeficiente de 1, com valor inicial 0, iniciando em 0, vocês vão ver que o resultado é uma rampa iniciando em 0, com um coeficiente angular de 1. É muito simples, assim, não tem muito segredo. Vou falar agora para vocês do Pulse Generator. Ele vai gerar um sinal quadrado para a gente, né? Então, aqui, dando 2 cliques, você define amplitude, período, e o período em que esse pulso vai estar no sinal alto. Esse pulse width, ele é definido com base no período do seu sinal. Então, se eu definir 2 segundos, vai ser 50%, né, em porcentagem, de 2 segundos. Então, se o meu sinal vai demorar 2 segundos, né, para ter esse pulso de repetição, 50% desse tempo, ou seja, 1 segundo, ele vai estar com amplitude 1. Se eu colocar 30%, ele vai estar 30% com amplitude 1 e os outros 70% em 0. Aqui eu vou definir um ganho de 20. O ganho você define o que você precisar, né, naquele momento, ou o que você quer na hora. Tem esse bloco também que eu tinha falado para vocês, o bloco de saturação. O que o bloco de saturação faz? Ele vai definir limites superiores e inferiores para o sinal que entra por ele, né? Então, o sinal vai entrar e vai sair dele com limites superiores e inferiores. Aqui, o upper limit, você define, eu pus um ganho de 20, eu quero que o limite superior, ele limite o meu sinal que vai ter amplitude máxima de 20, né? Porque eu coloquei 1 de amplitude vezes 20 de ganho. Então, o limite máximo dele é de 20. Eu quero que ele limite em 15, positivo, e em 5. A parte inferior dele vai ser limitada no valor de 5. Apliquei. Vamos diminuir o tempo de simulação para ficar mais rápido aqui para a gente. Então, a gente consegue ver aqui no scope. Ficou ruim de enxergar. Como eu coloquei um período de 2 segundos, então o sinal vai ficar menos espaçado, eu tinha posto pouco tempo. Então, ó, o sinal, ele começa aqui, ele foi limitado, que ele poderia estar em 20, que foi o que eu setei com o ganho, ele vai ser limitado de 15 a 5. E aí, você observa que ó, o período é 30%, como o período dele é 2 segundos, então em 30% ele vai estar em 1, nos outros 70% ele está em 0. Então, esse aqui é um pulso quadrado.
É muito usado para PWM, vocês vão ver em Circuitos Digitais 2. Outro bloco que a gente utiliza bastante é o bloco Repeating Sequence. Também é uma fonte, né? Um bloco que representa uma fonte. Então, aqui nesse exemplo, a gente vai ver algumas coisas. Primeiro, vamos começar. Temos aqui o bloco constante. O que ele vai fazer? Aplicar um valor constante. É uma fonte constante. O bloco Repeating Sequence, eu tinha comentado com vocês que a gente utiliza muito ele para sinais triangulares ou dente de serra. Como que a gente configura esse bloco? Se eu quero um sinal triangular, como que eu vou configurar? Aqui ele pede os valores de tempo e os valores de saída, os output values. Que seria a nossa amplitude do sinal, né? Então, no tempo 0, eu quero que o sinal esteja em 0 de amplitude. No tempo 1/60, que seria 1 sobre a nossa frequência, né? Eu quero que ele esteja em um valor de 1 de amplitude. E no dobro desse valor, eu quero que ele esteja de 1 sobre 30, de 1 sobre 30, né, que é o dobro de 1 sobre 60. Eu quero que ele esteja setado em 0 novamente. Então, aqui a gente vai ter um triângulo 0, aí quando chegar em 1 60avos, ele vai para 1, e aí no dobro desse valor, que é 1 30avos, ele vai para 0 de novo. Então, vou mostrar aqui para vocês como que ele vai ficar. Aqui eles são todos misturados, mas o nosso sinal gerado pelo Repeating Sequence, depois eu vou explicar para vocês os outros. Mas o importante é o amarelo, que é o Repeating Sequence. Então, vocês veem que é uma onda triangular. Então, aqui, ó, como se fosse 0, aí 1 sobre 60, ela sobe para 1, e 1 sobre 30, ela desce para 0 novamente. Se eu quisesse que essa onda fosse retangular, eu vou ter que definir para que ela comece em 0, vá para 1 nesse instante, e nesse mesmo instante ela desça para 0 de novo, porque eu quero que ela seja retangular. Dente de serra, né? Desculpa. O interessante desse bloco é que vocês conseguem visualizar, ó. Ele estava triangular, né? Agora eu coloquei ela dente de serra, ele já, na própria figura dele, ele já me mostra uma dente de serra. Então, eu vou rodar aqui pra gente. Deu um erro. Vamos ver. 0, 1 sobre 60, 1 sobre 60. Oxi. Vou tentar de novo. Eu não sei porque tá dando esse erro. Mas, enfim, vocês iam conseguir ver uma dente de serra aqui na saída. Deixa eu tentar pôr um valor diferente aqui, para ver se é esse problema. Mas, caso contrário, depois eu posso até mostrar para vocês, mandar para vocês lá no grupo. Porque eu nunca tinha visto esse erro. Deixa eu tentar retornar para nossa onda triangular. O problema é o bloco mesmo. Vou tentar mais uma vez, se não der, eu mostro para vocês depois pelo grupo mesmo, eu mando para vocês lá darem uma olhada. Eu posso até mandar a própria simulação que eu estou fazendo aqui para vocês darem uma mexida e ter um pouco de contato. Realmente o problema é o bloco. Não acho que seja o tempo de simulação, não. Mas enfim. Tava funcionando, agora não tá funcionando mais. Vamos ver se com a triangular ele funciona. Se não funcionar, a gente vai para o próximo exemplo. Depois eu mostro para vocês. Com a triangular funcionou. O que eu estava comentando com vocês, de outros blocos que tem aqui, né? Temos esse Relational Operator. Então, ele vai fazer uma operação comparativa, né?
Se você clicar nele, ele te dá algumas opções, né? De fazer comparações mesmo, né? O igual, aqui diferente, menor, menor igual, maior. Esses outros aqui a gente não utiliza. Agora eu vou utilizar o menor igual. Então, muito importante, aqui na parte superior do bloco, ele te fala o que esse bloco faz. Ele te dá uma descrição, né? Tá em inglês, mas aqui ele fala, aplica, né, o operador relacional selecionado nas entradas e saídas, ele te dá o resultado. Ele fala aqui, ó, the top, né, então o de cima, ou a esquerda, né, a entrada de cima ou a esquerda corresponde ao primeiro operador. Então, a entrada de cima seria o que estaria do lado esquerdo da nossa operação relacional, né, então seria como se estivesse falando assim, esse sinal triangular tem que ser menor ou igual à nossa constante, que é a entrada de baixo. Então, quando for menor ou igual à nossa constante, a gente vai ter algum resultado aqui na saída, né? Eu coloquei aqui, ó, no nosso scope, para vocês verem. Aqui eu estou dando zoom. Então, o que a gente tem aqui, ó? A primeira entrada, nosso sinal dente de serra. Segunda entrada, aqui, ó. Deixa eu dar zoom aqui, para vocês enxergarem melhor. Que fica lado a lado, fica mais fácil de explicar para vocês. Beleza, então, primeira entrada, dente de serra. Dente de serra não, triangular, desculpa, gente. Segunda entrada, constante. E a terceira entrada é a nossa operação relacional, né? O que ele vai fazer? Quando o valor da constante, né? O valor da nossa repeating sequence for menor ou igual ao valor da nossa constante, ele vai dar um sinal 1, sinal alto, né? Então, ele vai dar sinais de 0 e 1 para a gente, sinal booleano. Então, ó, enquanto nossa forma de onda é menor, o valor que a gente recebe do operador relacional é 1. Então, aqui, ó, seria esse momento aqui. Então, sinal menor, igual ao valor da constante, ele sobe para 1. Quando o sinal é maior que o da constante, o nosso operador relacional, que é o laranja, vai dar um sinal 0. Você pode ver que ele também consegue gerar uma forma de onda de PWM, né? Uma forma de onda quadrada. Aqui eu coloquei só essa saída para vocês enxergarem que ele realmente dá para a gente uma onda quadrada, um PWM. Ó. Aqui eu coloquei uma porta lógica. Outro bloco que vocês podem utilizar é o Logical Operator. Ele simula aqueles blocos que a gente usa em digitais 1, né? AND, OR, NAND, NOR, XOR. Todos esses blocos estão aqui dentro. Então, o que eu fiz? Só pedi para ele fazer um NOT, né? A inversão do sinal. Outro bloco que vocês podem utilizar bastante também. Bebendo uma água aqui, galera. Tá. A gente falou do operador relacional. Agora eu vou falar um pouco dos blocos que a gente utiliza bastante na elétrica, né? Um pouco mais para a nossa área. Então, a Thais mostrou para vocês como encontrar esses blocos. Não preciso fazer toda essa mostragem novamente. Mas o que eu basicamente fiz aqui, né? Coloquei uma fonte alternada, uma resistência, um indutor e um capacitor em série. Se você clicar com o botão direito aqui no nome, tá vendo aqui, ó? AC Voltage Source é o jeito que ele vem, né? 2 cliques com o botão esquerdo, eu posso alterar o nome dele, né? E aí você não dá Enter, porque se você der Enter, ele vai, né? Dar Enter mesmo, como se fosse uma linha de texto. Então você escreve o valor e clica fora. E aí ele já setou para mim. Se eu quiser escrever Voltage e clicar fora, eu tenho o meu bloco com o nome dele. A Thais falou para vocês já um pouco, vou falar mais uma vez. Se você quiser fazer a medição da tensão e da corrente, então eu vim aqui no meu bloco de resistência, eu quero a corrente e a tensão dele, inseri um multímetro, ele mesmo já identifica, aqui eu já tinha colocado, mas eu posso remover. Então eu seleciono, insiro aqui, fecho. Então aqui ele está guardado dois valores de tensão. Você utiliza um Demux, né? Porque ele tem uma saída só. Então, a primeira saída é o primeiro valor que você colocou lá. No nosso caso, tensão. E a segunda saída aqui vai ser a corrente. Então, se eu abro aqui, vou expandir o sinal, vou dar zoom para a gente enxergar melhor. Então, aqui eu tenho o sinal de tensão no meu resistor do meu circuito.
Da mesma forma que eu consigo identificar meu sinal de corrente. Sinais senoidais, né? Uma vez que a fonte, nossa fonte é uma fonte de corrente de tensão alternada, né? Uma forma da gente fazer também cálculo, né, é usar o bloco produto. Então, se eu fizer o produto da tensão pela corrente, eu vou ter aquele, você consegue colocar, mostrei para vocês aquela hora, né? Display, show legend. Você consegue colocar a legenda, você sabe exatamente quais são os valores que você está obtendo ali naquele gráfico, uma vez que tem 3 valores sendo plotados aqui, né? Então, aqui a gente consegue ver a potência, né? Então, tensão, amarelo, corrente, ver que eles estão em fase, e aí a gente tem aqui como produto a potência desse sistema, em cima da nossa resistência, né? Outra forma de fazer isso também é inserir no bloco Voltage Measurement, e aí você consegue medir a tensão em cima desse resistor, né? Você vai colocar ele, vai colocar como se você estivesse medindo na bancada. Conecta de um lado, numa extremidade e na outra, você consegue fazer essa medida de tensão. Uma coisa muito interessante aqui, que tem um bloco muito útil para a gente, que chama To Workspace. Esse bloco aqui. Esse bloco faz uma conexão para a gente com o MATLAB, do Simulink com o MATLAB. Se você precisar que esse valor seja guardado lá no MATLAB, ou que você queira... Eu quero o gráfico do MATLAB, eu não quero o gráfico do Simulink. Acho do MATLAB mais fino, na hora de fazer o meu relatório, o professor prefere ele. Então, você utiliza esse bloco, Workspace. Então, eu conectei ele aqui na saída do meu Voltage Measurement. Uma coisa importante. Aqui você coloca o nome da variável, é com esse nome que ele vai guardar lá no MATLAB como um vetor. E é com esse nome que o vetor vai estar guardado. Então, se você chamar de V, de A, de B, é assim que ele vai ficar guardado lá. Uma coisa importante, quando você coloca esse bloco no seu Simulink, ele vem setado com um formato de ser salvo em time series. E não é desse formato que a gente consegue utilizar. Se tiver esse formato, você não vai conseguir utilizar ele no Simulink. No MATLAB, perdão. Então, você tem que vir aqui e trocar para array. Você aplica e dá OK. Você vai simular, quando você compilar... Ele está compilando o sistema. Quando eu abrir o MATLAB, ele vai estar aqui, ó, na minha workspace, o meu vetor V, que é o que eu pedi para ser enviado literalmente para a minha workspace, né? É exatamente isso que a gente queria. Outra coisa importante também é que junto com esse vetor V, ele vem um vetor que é pré-definido pelo próprio Simulink, que é esse vetor Tout. Ele vem pré-definido com este nome, exatamente, Tout. E esse vetor é um vetor tempo. Desculpa, a gente está travando aqui, a gente veio pro... Eu estou aqui na sala do PET, às vezes a internet dá uma oscilada. Qualquer coisa vocês podem falar. Então, ele vem junto com o meu vetor de valores de tensão, ele vem um vetor tempo. E vocês podem ver que eles têm o mesmo tamanho, os vetores. Que nada mais é do que o tempo em que eu realmente simulei, né? Por que é importante que esse vetor, eles venham, né, juntos? Porque se eu quiser plotar, que é justamente mais para isso que é utilizado, né, o T-Workspace, para plotar o gráfico pelo MATLAB, eu preciso, né, do tempo que foi simulado, preciso que eles tenham compatibilidade, né, de tamanho, esses vetores. Então, aqui, se eu colocar plot, Tout, por V, vou dar um hold on, vou pedir para ele plotar também. Na verdade, aqui, ó, eu vou pedir para ele plotar a potência para a gente. Eu vou adicionar lá um medidor de tensão. É bom que vocês vejam como a gente faz também. Medidor de corrente, perdão. Vou adicionar aqui no meu sistema. Vou desfazer essa conexão. Eu quero pegar a corrente aqui.
Vou dar um Ctrl C aqui. E vou inserir aqui. E aqui eu vou chamar de I, né? Tá em Array, Apply, aqui. Vou rodar. Vocês vão ver que vai aparecer outro vetor lá pra gente. Tem o tempo dele de simulação. Já apareceu aqui, ó, outro vetor I. Como o tempo de simulação é o mesmo, então é o mesmo vetor T-out que a gente tem aqui. Vou fazer a multiplicação de vetores. Quem fez aula de MATLAB lembra. V, que multiplica ponto a ponto, porque eu estou multiplicando vetores, então eu quero valor com valor, né? V vezes I, então aqui a gente vai ter a potência. Aqui eu vou plotar o V e o I sozinhos, para a gente dar uma olhada também de como eles saem. Bota tensão. Bota para mim também a corrente. Então aqui a gente tem... Vou mudar zoom para a gente enxergar melhor, que nosso tempo de simulação foi muito grande, né? Não precisava de tudo isso. A gente consegue enxergar bem, ó. Tensão, corrente e potência. Perfeitamente. Sai um gráfico mais apresentável, né? Se você vai colocar num relatório, esse gráfico aqui fica muito mais bonito do que o gráfico que a gente tem ali no Simulink. Você vai escrever um artigo, né? A gente que trabalha com o professor Rubem nas pesquisas do PET, a gente costuma escrever bastante artigo, participar de bastante coisa. Então, ali sai um gráfico mais fino, né? Eu diria assim. Nosso último exemplo de hoje, só para vocês verem de novo, né? Para dar uma enxergada nesse bloco, principalmente nesse bloco aqui, Quantizer. A Thais falou um pouco para vocês do GoTo e do From. Aqui eu adicionei um sine wave de amplitude 1, frequência 1. Ele vai fazer a quantização desse intervalo, desse bloco. Ele é um bloco discreto, a gente usa pouco, mas mais para vocês terem uma noção mesmo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, usar o GoTo, né, para deixar nosso ambiente de simulação mais clean, e vou usar o From para inserir nesse scope. Então aqui a gente consegue ver o nosso sinal, ó. Sinal senoidal com amplitude 1. E aqui o sinal depois que ele foi quantizado, né? Você vê que ele fica quebrado, né? É uma ferramenta, pode ser utilizada. Às vezes você vai fazer uma análise muito específica e é necessário que você utilize essa ferramenta. Mas por hoje era mais isso que eu tinha para passar para vocês. A gente não conseguiu, a única coisa que eu não consegui foi identificar esse erro aqui, mas eu posso dar uma olhada e depois passar para vocês de novo. Mandar lá no grupo para vocês. Realmente não sei porque que tá dando esse erro aqui. Mas por hoje era isso, galera. Amanhã o Nicolas vai dar um pouco mais de exemplo para vocês, exemplos mais práticos, né? Hoje foi mesmo para vocês conhecerem os blocos, entenderem um pouco o que cada um faz, como configurar cada um. Amanhã o Nicolas vai entrar bem nos exemplos da elétrica, assim, exemplos mais complexos e mais completos com vocês também. É isso. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Se a Thaís quer falar mais alguma coisa. A chamada a gente foi feita automático, pode ficar tranquilo, galera. O Meet agora faz a chamada para a gente automaticamente, o que é uma mão na roda. Mas é isso. Agradeço a presença de vocês. Amanhã tem mais, mesmo horário, às 6. Link no grupo de novo. E precisando de qualquer coisa, é só mandar mensagem lá no grupo ou no privado mesmo, que a gente ajuda. Se precisar de ajuda, a gente está aí. Boa noite, galera. Boa noite, muito obrigado. Boa noite.